Minha família me deixou num abrigo na véspera de Natal. No dia seguinte, ganhei 2 milhões na loteria. Sabe aquele frio que não vem do tempo, mas de dentro do peito? Foi isso que senti quando meu filho Ricardo estacionou o carro na frente daquele portão cinza, na véspera de Natal. Meu nome é Antônio Carlos. Tenho 65 anos. Sou marceneiro aposentado e viúvo há 3 anos. Minha esposa, Teresa, sempre dizia que eu tinha mãos abençoadas. Passei a vida inteira transformando madeira em móveis, em brinquedos, em sonhos. Mas naquela noite de dezembro, em Curitiba, essas mesmas mãos tremiam segurando uma pequena mala que mal tinha roupa suficiente para uma semana. Deixe nos comentários de onde você está assistindo essa história e se inscreva no canal para não perder nenhum relato que pode tocar seu coração. 3 meses antes, quando a diabetes começou a me dar alguns sustos e minha memória começou a falhar em pequenas coisas, percebi o olhar dos meus filhos mudando. Ricardo, o mais velho, empresário de tecnologia, começou a visitar menos. Júlia, professora e mãe de 2, atendia minhas ligações com pressa. E Felipe, o caçula, mal respondia minhas mensagens. Teresa tinha partido há 3 anos, levando consigo a cola que mantinha nossa família unida. Depois dela, vendi a marcenaria onde trabalhei por 40 anos. O apartamento no Água Verde ficou grande demais, silencioso demais, mas era meu lar. Naquela tarde de 23 de dezembro, o céu de Curitiba estava pesado, cinza, prenunciando chuva. Ricardo apareceu sem avisar, junto com Fabiana, a esposa. O sorriso dela nunca chegava aos olhos. "Pai, precisamos conversar", disse Ricardo, evitando meu olhar. Sentei na poltrona que eu mesmo havia feito 30 anos atrás, sentindo o coração acelerar. Encontramos um lugar para o Senhor, um lugar melhor, com pessoas da sua idade, cuidados profissionais. A voz de Fabiana era doce como mel envenenado. "Mas eu não preciso de..." tentei argumentar. "Pai, é temporário, só até organizarmos tudo melhor. O Natal vai ser difícil esse ano. A casa da Júlia está em reforma, a nossa está cheia de visitas." Ricardo falava rápido, nervoso. "É só por uns dias. Depois a gente busca." Olhei nos olhos dele e vi algo que me partiu. Vergonha misturada com alívio. Eles tinham pressa. Júlia chegou minutos depois, os olhos vermelhos, mas não disse nada. Felipe nem apareceu, apenas mandou uma mensagem. "É o melhor, pai." Arrumaram minha mala com pressa. Peguei pouca coisa, roupas, remédios, a foto de Teresa que ficava na cabeceira. No casaco velho que vesti sem perceber, estava uma pequena plaina que eu usava para trabalhos delicados. E no bolso amarrotado, um bilhete de loteria que tinha comprado 2 dias antes na padaria do seu Osvaldo, quase sem pensar. A viagem até o abrigo Santo Antônio, no bairro Cajuru, durou 20 minutos. 20 minutos de silêncio pesado, cortado apenas pelo som do limpador de para-brisa contra a garoa fina que começava a cair. O abrigo era um prédio antigo, com paredes descascadas, mas limpas. Uma placa desbotada dizia: "Abrigo Santo Antônio, todos são bem-vindos." Uma senhora de cabelos brancos abriu a porta. Seu rosto tinha rugas fundas, mas seus olhos eram gentis. "Boa noite, sou Dona Irene, coordenadora do abrigo." Ela disse, apertando minha mão com firmeza. "Seja bem-vindo, Sr. Antônio." Ricardo explicou rapidamente a situação, já com um pé fora da porta. Prometeu voltar logo após o Ano Novo. Fabiana nem entrou. Júlia me abraçou rápido, sussurrando um "Me desculpa, pai", que mais pareceu um pedido de perdão antecipado. E então eles foram embora. Fiquei parado no corredor frio do abrigo, segurando minha mala, sentindo o cheiro de desinfetante misturado com comida cozida. Ao longe, ouvia vozes de crianças e o som de uma televisão velha. "Venha, vou mostrar onde o senhor vai ficar", disse Dona Irene, tocando meu braço com delicadeza. Ela me levou até um quarto pequeno com 4 camas. 3 já estavam ocupadas por homens que dormiam ou fingiam dormir. Minha cama era a próxima à janela. Lençóis limpos, mas remendados. Um travesseiro fino, uma luz amarelada pendurada no teto. Coloquei a mala aos pés da cama e sentei devagar. Através da janela, via as luzes de Natal das casas vizinhas. Famílias jantando juntas, risadas. Amor. "Amanhã é Natal", disse Dona Irene, percebendo meu olhar distante. "Aqui fazemos uma ceia simples, mas feita com carinho.
O padre Augusto vem celebrar missa para nós. Eu apenas assenti, sem conseguir falar. Quando ela saiu, tirei do bolso a foto de Teresa. Passei o dedo pelo rosto dela, eternizado naquela imagem. Eles me deixaram, meu amor, sussurrei. Nossos filhos me deixaram aqui, como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. A ironia doía. Eu que passei a vida construindo coisas, sendo descartado como madeira podre. Deitei na cama sem tirar a roupa, olhando para o teto rachado. Lá fora, os sinos da igreja próxima começaram a tocar, anunciando a véspera de Natal. E pela primeira vez em 3 anos, desde que Teresa partiu, chorei. Chorei em silêncio, para não acordar os outros homens no quarto. Chorei pela solidão, pela rejeição, pela humilhação de ter sido abandonado pelos próprios filhos. Mas eu não sabia que Deus estava vendo cada lágrima. Não sabia que no bolso do meu casaco velho, amarrotado e esquecido, estava um bilhete que mudaria tudo. Não sabia que o abandono daquela noite era apenas o começo de uma história que provaria, mais uma vez, que Deus nunca abandona quem tem o coração digno. A véspera de Natal de 2023 seria a noite mais fria e mais solitária da minha vida. Mas o dia seguinte seria o início de algo que eu jamais poderia imaginar. Acordei com o barulho de passos apressados no corredor. Ainda estava escuro. Por um momento não sabia onde estava. Então a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. Eu estava num abrigo. Meus filhos me deixaram aqui. Olhei para o relógio na parede. 5:30 da manhã, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Os outros 3 homens no quarto já estavam acordados. Um deles, magro e curvado, me olhou de soslaio antes de sair. Ninguém disse bom dia. Ninguém perguntou meu nome. Naquele lugar, cada um carregava sua própria dor, pesada demais para dividir com estranhos. Levantei devagar, sentindo as costas reclamarem. Minhas mãos, marcadas por décadas de trabalho com madeira, ainda seguravam a plaina que havia trazido sem querer. Passei os dedos pela ferramenta, sentindo cada curva familiar. Quantas peças de mobília eu criei com ela. Quantos brinquedos para meus filhos. O cavalinho de madeira que fiz para Ricardo quando ele tinha 5 anos. A casinha de bonecas que Júlia amava. O carrinho que Felipe empurrava pela sala. Eles nem se lembram disso, murmurei para mim mesmo. Fui até o banheiro compartilhado no fim do corredor. O chão estava molhado, o espelho rachado. Ao ver meu reflexo, quase não me reconheci. Quando tinha me tornado esse homem de olhar cansado e ombros caídos? Teresa sempre dizia que eu tinha olhos alegres, olhos de quem ama o que faz, ela dizia, tocando meu rosto com aquelas mãos suaves. Mas a mulher que me conhecia de verdade não estava mais aqui. Voltei para o quarto e sentei na cama. Peguei minha mala e comecei a organizar minhas poucas coisas no pequeno armário de metal ao lado da cama. 3 camisas, 2 calças, remédios, a foto de Teresa. Foi quando senti o casaco pesado no cabide. Enfiei a mão no bolso e encontrei o bilhete amarrotado da loteria. Mega da virada. O sorteio seria hoje à noite. Comprei aquele bilhete quase sem pensar, na padaria do seu Osvaldo. Ele tinha insistido. Seu Antônio, esse ano vai ser diferente. Compra um bilhetinho, vai que é a sua vez. Eu tinha rido. Minha sorte, seu Osvaldo, já foi embora junto com minha Teresa. Mas comprei mesmo assim. 6 reais que sobraram do dinheiro da aposentadoria. Guardei o bilhete de volta no bolso. Que diferença fazia agora? Bom dia, seu Antônio. A voz de Dona Irene me tirou dos pensamentos. Ela estava na porta, sorrindo. Dormiu bem? Mais ou menos, respondi, tentando sorrir de volta. Venha tomar café. Hoje é dia especial, fiz pão caseiro. Segui ela até um refeitório simples. Mesas compridas de madeira velha e cadeiras desiguais. Cerca de 20 pessoas já estavam lá. Idosos, alguns moradores de rua, mães com crianças pequenas. Cada um com sua história de abandono, de dor, de espera por dias melhores. O café era simples. Pão com margarina, café com leite, algumas frutas. Mas o sorriso de Dona Irene ao servir cada um trazia um calor que a comida sozinha não poderia dar. Sentei num canto, sozinho. Não tinha vontade de conversar. Posso sentar aqui? Um homem de uns 70 anos, com um sorriso banguela, puxou a cadeira ao meu lado sem esperar resposta. Sou seu José. Cheguei aqui faz 6 meses. Antônio, respondi sem olhar para ele. Primeira vez num lugar assim? Ele perguntou, mordendo o pão.
É. Se acostuma. Ou não. Depende de quanto tempo você fica. Meus filhos disseram que é temporário, falei, mais para mim mesmo do que para ele. Seu José deu uma risada curta, sem alegria. É o que todos dizem no começo, rapaz. É só até passar o Natal. É só até eu me recuperar. Eu também achei que ia ficar só uns dias. Ele olhou para o prato vazio. Minha filha disse a mesma coisa. O silêncio entre nós doeu mais que qualquer palavra. Depois do café, Dona Irene me chamou para uma conversa em sua pequena sala. Seu Antônio, sei que está difícil. Sei o que é ser deixado para trás por quem a gente ama. Ela disse, com uma gentileza que quase me fez chorar de novo. Perdi meu marido há 10 anos. Meus filhos moram longe, cada um com sua vida. Vim trabalhar aqui porque descobri que cuidar de quem foi esquecido me ajudava a não me sentir esquecida também. Olhei para ela com novos olhos. Dona Irene não era apenas uma coordenadora de abrigo, era alguém que entendia. O senhor sabe fazer alguma coisa? Trabalhou com o quê? Ela perguntou. Fui marceneiro. 40 anos trabalhando com madeira. Os olhos dela brilharam. Temos várias cadeiras quebradas aqui, mesas bambas. Seria uma bênção se o senhor pudesse dar uma olhada quando se sentir melhor. Assenti, sentindo algo estranho. Não era esperança, ainda não. Mas talvez fosse a menor das centelhas dela. O dia passou devagar. Tentei ligar para Ricardo 3 vezes. Chamadas não atendidas. Mandei mensagem para Júlia. Como estão as crianças? Sinto falta de vocês. Visualizado, sem resposta. Felipe, como sempre, nem isso. À tarde ajudei Dona Irene a decorar o refeitório para a ceia de Natal. Enfeites velhos, uma árvore artificial com metade das lâmpadas queimadas. Mas as crianças do abrigo corriam em volta, animadas, e isso trazia um pouco de vida ao lugar. Uma menina de uns 6 anos me puxou pela calça. Vovô, você vai ficar para o Natal? Ela perguntou, com olhos enormes e curiosos. Vou sim, respondi, ajoelhando para ficar na altura dela. Que bom. Minha vovó foi embora e não voltou, mas você parece legal. Ela me abraçou rápido e saiu correndo atrás de outras crianças. Fiquei ali, ajoelhado no chão frio, sentindo o coração apertar. Será que meus netos estavam sentindo minha falta? Será que Júlia ao menos contou para eles onde eu estava? Quando escureceu, o frio de Curitiba ficou mais intenso. Voltei para o quarto e sentei na cama, olhando pela janela. Lá fora, as casas estavam iluminadas. Famílias se preparando para a ceia. Presentes sendo embrulhados. Amor sendo celebrado. E eu estava ali, sozinho, abandonado, esquecido. Peguei a foto de Teresa e segurei contra o peito. Por que você me deixou, meu amor? Por que Deus levou você e me deixou aqui sozinho com eles? As lágrimas vieram de novo, silenciosas e quentes. Rezei. Pela primeira vez em meses, rezei de verdade. Deus, sei que às vezes eu me afastei. Sei que depois que Teresa partiu, fiquei com raiva. Mas eu preciso de um sinal. Preciso saber que não estou completamente sozinho. Preciso sentir que ainda existo para alguém, mesmo que seja só para ti. Não houve resposta. Só o vento frio batendo na janela. Deitei na cama, ainda vestido, e fechei os olhos. Não sabia que minha oração estava sendo ouvida. Não sabia que o sinal que pedi estava a caminho. E não sabia que no bolso do meu casaco velho, aquele bilhete amarrotado guardava a resposta de Deus. Aquela foi a noite mais longa da minha vida, mas a manhã que estava por vir traria uma luz que eu nunca imaginei possível. Acordei com gritos de alegria. Por um momento, confuso entre o sono e a realidade, achei que estava sonhando. Mas não. Eram crianças, muitas delas correndo pelo corredor do abrigo gritando: "O Papai Noel veio! O Papai Noel veio!" Olhei para o relógio. 6 da manhã. Dia 25 de dezembro. Natal. Os outros homens do quarto resmungaram, virando para o lado, tentando voltar a dormir. Mas eu me levantei. Algo naquelas vozes infantis, naquela alegria pura e simples me puxava. Caminhei até o refeitório e parei na porta, observando. Havia uma mesa cheia de presentes embrulhados em papel colorido. Nada caro, nada sofisticado. Brinquedos doados, roupas usadas mais limpas. Alguns livros. Mas para aquelas crianças, era como se fosse o maior tesouro do mundo. Dona Irene estava no meio da alegria, sorrindo, ajudando os menores a abrir os pacotes. Seu rosto cansado brilhava com uma luz que só quem doa de coração conhece.
Seu Antônio, ela me viu e acenou. Feliz Natal, venha tomar café. Sentei na mesma mesa do dia anterior. Seu José já estava lá, mastigando o pão. Feliz Natal, rapaz, ele disse com aquele sorriso banguela. Mais um Natal longe de casa, mas fazer o quê, né? Pelo menos tem comida quentinha. Feliz Natal, respondi, sem muita convicção. O café estava um pouco mais caprichado. Bolo simples, frutas, suco. Dona Irene tinha se esforçado. Comia em silêncio, observando as crianças brincarem com seus presentes novos. Uma delas, a mesma menina que tinha me abraçado no dia anterior, veio correndo até mim, segurando uma boneca de pano. Vovô, olha o que eu ganhei, é a Clarinha, ela disse radiante. Que bonita, falei, tentando sorrir. Você vai cuidar bem dela? Vou. Ela vai dormir comigo toda noite e eu vou contar histórias para ela. Ela me deu outro abraço rápido e saiu pulando. Terminei o café e voltei para o quarto. O dia estava claro, mas frio. Através da janela, vi a família saindo de casa, provavelmente indo para o almoço na casa de parentes. Peguei meu celular. Nenhuma mensagem. Liguei para Ricardo. Foi direto para a caixa postal. Liguei para Júlia. Tocou e então... Oi pai, Feliz Natal, desculpa, estamos saindo agora para almoçar na casa do Marcelo. Depois eu te ligo, tá? Beijo. E desligou. Nem perguntou como eu estava. Nem perguntou se eu tinha comido, nem perguntou se eu estava bem. Senti a garganta apertar. Felipe nem atendeu. Sentei na cama, sentindo o peso de cada ano dos meus 65 anos. Estava com frio. Peguei o casaco velho que tinha trazido e vesti. Foi quando senti o volume no bolso. Tirei o bilhete amarrotado da loteria. A mega da virada. O sorteio seria hoje, às 8 da noite. Olhei para os números que escolhi. 05, 12, 23, 33, 41, 49. Números sem significado especial. Apenas números aleatórios que marquei na padaria, pensando em nada. Ou talvez pensando em tudo. 05. O dia em que conheci Teresa. 12. O dia em que Ricardo nasceu. 23. O dia do casamento. 33. Os anos que Teresa e eu ficamos juntos. 49. O número da nossa casa na rua onde criamos nossos filhos. Guardei o bilhete de volta no bolso. Que diferença fazia? A chance de ganhar era 1 em 50 milhões. Mais fácil ser atingido por um raio. Seu Antônio. Dona Irene apareceu na porta. O padre Augusto já chegou, a missa vai começar. Segui ela até o refeitório, que tinha sido transformado em uma capela improvisada. Cadeiras enfileiradas, uma mesinha servindo de altar, uma cruz de madeira na parede. Padre Augusto era um homem de uns 55 anos com cabelos grisalhos e um rosto gentil. Usava batina simples e carregava uma Bíblia velha. Bom dia a todos, Feliz Natal. Sua voz era firme e calorosa. Que bênção poder celebrar o nascimento de Jesus com vocês. Sentei no fundo observando. Fazia meses que eu não ia à missa. Desde o funeral de Teresa, tinha me afastado da igreja, com raiva de Deus por ter levado minha esposa, com raiva do mundo por continuar girando enquanto meu coração estava partido. A missa começou. O padre Augusto falou sobre Maria e José, rejeitados em Belém, sem lugar para ficar, tendo que abrigar-se num estábulo. Deus escolheu nascer entre os rejeitados, ele disse, olhando para cada um de nós. Entre os esquecidos, entre aqueles que o mundo considera sem valor. Porque para Deus, ninguém é sem valor. Cada um de vocês aqui é precioso aos olhos dele. Senti algo se mover dentro de mim. Talvez você esteja aqui hoje sentindo-se abandonado. Talvez sinta que ninguém se importa. Mas eu digo a você, Deus se importa. Deus vê. Deus não esquece. As palavras entraram como flechas certeiras. Quando chegou a hora da comunhão, hesitei. Não me sentia digno. Tinha me afastado tanto, mas Dona Irene me cutucou gentilmente. Vá, ele está esperando por você. Levantei e fui até o altar. Ajoelhei. Padre Augusto colocou a hóstia em minha mão. O corpo de Cristo. Amém, sussurrei com a voz embargada. Quando a hóstia tocou minha língua, chorei. Ali, na frente de todos, sem me importar. Chorei pela dor, pela solidão, pelo abandono. Mas também chorei por sentir, pela primeira vez em muito tempo, que não estava completamente sozinho. Voltei para o meu lugar e rezei. Rezei de verdade. Deus, perdoa minha raiva. Perdoa meu afastamento.
Eu sei que tu nunca me deixaste. Fui eu que me afastei. Ajuda-me a encontrar um caminho. Ajuda-me a entender por que estou aqui. Dá-me força para perdoar meus filhos. E se for da tua vontade, dá-me um sinal de que ainda tenho propósito nessa vida. Quando a missa terminou, Padre Augusto veio até mim. Primeira vez aqui? Ele perguntou, estendendo a mão. Sim, padre. Cheguei ontem. Dona Irene me contou. Sei que está difícil, mas tenha fé. Deus tem planos para você. Planos maiores do que conseguimos enxergar agora. Ele apertou meu ombro e seguiu para cumprimentar outros. O resto do dia passou em uma névoa. Almoçamos uma refeição simples, mas farta. Arroz, feijão, frango assado, salada. As crianças brincavam. Os adultos conversavam baixo. Eu permaneci quieto, perdido em meus pensamentos. À tarde, ajudei Dona Irene a lavar a louça. O senhor é um homem bom, seu Antônio, ela disse, secando um prato. Sei que não parece agora, mas tudo vai ficar bem. Como a senhora pode ter tanta certeza? Porque já vivi o suficiente para saber que Deus nunca desperdiça uma dor. Ele sempre transforma em algo maior. Quando terminamos, eram quase 7 da noite. Fui para o quarto descansar um pouco. Os outros homens estavam no refeitório assistindo TV. Deitei na cama e peguei o bilhete da loteria novamente. O sorteio seria em 1 hora. Teresa, falei para a foto dela que mantinha na mesinha de cabeceira improvisada. Se você estiver aí em cima, perto de Deus, pede para Ele dar um jeito nessa confusão que virou minha vida. Às 8 horas menos 10, desci para o refeitório. A TV velha estava ligada. Várias pessoas assistiam o programa antes do sorteio. Sentei num canto com o bilhete na mão. Vai jogar, seu Antônio? Perguntou seu José. Já joguei. Comprei antes de vir para cá. Vai que é o seu dia de sorte, ele riu. Não acredito mais em sorte. Então acredite em milagre. Às 8 em ponto, começou o sorteio da Mega da Virada. O apresentador falava animado sobre os mais de 300 milhões de prêmio acumulado. As bolas começaram a girar na máquina. Primeira bola, 05. Meu coração deu um pulo. Era o primeiro número do meu bilhete. Olha só, começou bem, disse seu José. Segunda bola, 12. Segurei o bilhete com mais força. 2 números. Terceira bola, 23. Não pode ser, murmurei. Quantos números batendo? Perguntou Dona Irene, que tinha se aproximado. 3. Respondi, sem conseguir tirar os olhos da tela. Quarta bola, 33. Minha respiração parou. 4. Você acertou 4. Seu José gritou. Outras pessoas se aproximaram. O refeitório ficou em silêncio, todos olhando para a TV. Quinta bola, 41. Minha mão começou a tremer tanto que mal conseguia segurar o bilhete. 5 números. Meu Deus, 5! Dona Irene cobriu a boca com as mãos. Faltava uma bola. Uma última bola. O tambor girou, girou, girou e parou. A última bola caiu. O mundo parou. Olhei para o bilhete. Olhei para a TV. Olhei de novo para o bilhete. Todos os 6 números. Exatamente iguais. Você ganhou! Seu José gritou pulando. Você ganhou a Mega da Virada! O refeitório explodiu. Pessoas gritando, chorando, me abraçando. Mas eu não conseguia me mover. Minha mente não processava. 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. Dona Irene ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos trêmulas. É um sinal, seu Antônio. É o sinal que o Senhor pediu. Deus respondeu. E então, pela terceira vez em 2 dias, chorei. Mas dessa vez, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de espanto, de confusão, de medo, de esperança. Meus filhos me abandonaram na véspera de Natal. E no dia de Natal, Deus me deu 2 milhões de reais. O que isso significava? O que eu deveria fazer? Segurei o bilhete contra meu peito e olhei para o teto, como se pudesse ver através dele direto para o céu. Teresa, você pediu por mim, meu amor. Foi você? Não houve resposta audível. Mas no fundo do meu coração, eu sabia. Deus nunca tinha me abandonado. E agora, Ele estava me dando uma chance de reconstruir, uma chance de provar, uma chance de mostrar aos meus filhos que o pai que eles descartaram tinha mais valor do que jamais imaginaram. A noite de Natal de 2023 seria lembrada para sempre, não como a noite em que fui abandonado, mas como a noite em que minha vida mudou completamente. Não dormi naquela noite. Como poderia?
Fiquei deitado na cama estreita do abrigo, olhando para o bilhete da loteria que agora valia 2 milhões de reais. De vez em quando, acendia a luz do celular só para ter certeza de que os números ainda estavam lá, como se pudessem desaparecer. 05, 12, 23, 33, 41, 49. 6 números que mudaram tudo. Os outros homens no quarto roncavam, alheios ao turbilhão que acontecia dentro de mim. Minha mente não parava. Pensamentos se atropelavam como carros numa colisão. 2 milhões de reais. Eu, Antônio Carlos, marceneiro aposentado, abandonado num abrigo pela própria família, tinha ganho 2 milhões de reais. Será que era real? Será que não tinha errado na conferência? Peguei o celular de novo e procurei o resultado oficial. Conferi número por número, devagar. Era real. Meu coração batia tão forte que doía no peito. O que fazer agora? Ligar para meus filhos? Contar para eles? Ir até a lotérica amanhã cedo? Não. Algo dentro de mim dizia para esperar. Para pensar. Para não agir por impulso. Olhei para a foto de Teresa na mesinha ao lado da cama. O que eu faço, meu amor? Me ajuda a entender isso. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Levantei, tomei um banho frio no banheiro compartilhado e desci para o refeitório. Dona Irene já estava lá preparando o café. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Seu Antônio. Conseguiu dormir? Nem um pouco. Ela serviu café quente numa caneca velha e sentou ao meu lado. É muita coisa para processar, eu sei. Mas o senhor precisa ter cuidado agora. Cuidado? Dinheiro muda as pessoas e atrai gente errada. Ela olhou nos meus olhos com seriedade. O senhor não deve contar para ninguém além de quem já sabe, até decidir o que fazer. Mas eu preciso ir resgatar o prêmio. Conheço o padre Augusto há 20 anos. Ele pode ajudar o senhor com isso. É homem de confiança. Assenti, segurando a caneca quente entre as mãos trêmulas. Dona Irene, por que isso aconteceu comigo? Justamente agora. Ela sorriu, um sorriso cheio de fé. Deus não faz nada por acaso, seu Antônio. O senhor pediu um sinal. Ele deu. Mas não foi só para mostrar que está aí. Foi para dar ao senhor uma ferramenta. O que o senhor vai fazer com essa ferramenta? Isso é com o senhor. Suas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Depois do café, Dona Irene ligou para o padre Augusto. Ele chegou em menos de 1 hora, ainda com a batina do dia anterior. Seu Antônio, ele apertou minha mão firmemente. Dona Irene me contou, isso é extraordinário. Mostramos a ele o bilhete. Ele conferiu, reconferiu. É legítimo. O senhor realmente ganhou. Sentamos na pequena sala de Dona Irene. Apenas nós 3. Padre, eu não sei o que fazer. Nunca tive tanto dinheiro na vida. Nem sei por onde começar. Padre Augusto respirou fundo. Primeiro, vamos com calma. O senhor tem até 90 dias para resgatar o prêmio. Não precisa correr. Segundo, o senhor precisa de orientação legal e financeira. Conheço um advogado da paróquia, homem sério e de confiança. Também um contador. Posso pedir que eles venham conversar com o senhor. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eles vão entender a situação. Podem cobrar um percentual depois quando o senhor resgatar o prêmio. Mas o importante é fazer tudo certo, legal, documentado. Assenti, sentindo-me como uma criança perdida. E tem outra coisa. Padre Augusto me olhou sério. Os seus filhos, o senhor vai contar para eles? A pergunta caiu como uma pedra. Eu não sei. Entendo que esteja magoado, e com razão. Mas eles são sua família. Família não abandona, respondi, com uma dureza que me surpreendeu. Dona Irene tocou meu braço gentilmente. Seu Antônio, não estou defendendo o que fizeram com o senhor. Foi cruel e injusto. Mas antes de tomar qualquer decisão sobre contar ou não, sobre perdoar ou não, talvez o senhor precise de tempo para processar tudo isso. Para não agir com raiva. Ela tinha razão. Por enquanto, disse Padre Augusto, sugiro que o senhor fique quieto. Não conte para ninguém além de nós 3 e dos profissionais que vou indicar. Vamos primeiro resgatar o prêmio, organizar tudo legalmente. Depois, com a cabeça mais fria, o senhor decide o que fazer. Concordei. Nos dias seguintes, tudo aconteceu como num sonho nebuloso. O advogado veio, um homem de uns 40 anos, chamado Dr. Paulo. Explicou todo o processo, os impostos, a documentação necessária. Senhor Antônio, após o imposto de renda, que é de 30% sobre prêmios acima de R$ 2.000,
O senhor vai receber líquido aproximadamente R$ 1.400.000. Ainda era uma fortuna. O contador, seu Renato, explicou sobre como administrar o dinheiro, investimentos seguros, cuidados com golpes. O senhor precisa ser muito discreto. Ganhadores de loteria são alvos fáceis. Tudo foi feito com sigilo absoluto. No dia 28 de dezembro, acompanhado por Padre Augusto e Dr. Paulo, fui até a Caixa Econômica Federal em Curitiba. Segurei o bilhete nas mãos trêmulas quando o entreguei ao gerente. Parabéns, senhor Antônio Carlos, ele disse sorrindo. O senhor é um dos ganhadores da Mega da Virada. Assinei papéis. Muitos papéis. Dei minha conta bancária. Respondi perguntas. E 3 dias depois, no dia 31 de dezembro, véspera do Ano Novo, o dinheiro caiu na minha conta. Olhei para o saldo no caixa eletrônico e minhas pernas quase falharam. 1.420.347,89. R$ 1.420.347,89. Está tudo certo, disse Dr. Paulo, olhando comigo. Agora o senhor é um homem rico. Rico. Eu, que 3 semanas atrás tinha apenas a aposentadoria de um salário mínimo e meio. Eu, que fui deixado num abrigo como um móvel velho. Eu, que chorei de solidão na véspera de Natal. Voltamos para o abrigo em silêncio. Minha cabeça girava. O que eu faço agora? Perguntei ao Padre Augusto. O que seu coração mandar, Antônio. Mas lembre-se, Deus não dá bênçãos só para nosso próprio benefício. Ele dá para que possamos ser bênção para outros. Naquela noite, véspera de Ano Novo, sentei na cama do abrigo. Meu celular mostrava 3 mensagens. Ricardo. Feliz Ano Novo, pai. Júlia. Pai, desculpa não ter ligado. As festas foram corridas. Feliz 2024. Felipe. Feliz Ano Novo. Mensagens frias. Sem perguntas sobre como eu estava. Sem perguntas sobre se eu precisava de algo. Sem menção de quando viriam me buscar. Olhei para o saldo da conta no celular. Olhei para as mensagens. E então, uma clareza desceu sobre mim. Eles me abandonaram quando acharam que eu era um peso. Quando acharam que eu não tinha nada a oferecer, além de cuidados e responsabilidade. Agora eu tinha R$ 1,5 milhão de reais. E eles não sabiam. Será que deveriam saber? Será que mereciam saber? Ou será que Deus me deu esse dinheiro justamente para me mostrar quem realmente se importava comigo? Respondi apenas, Feliz Ano Novo para vocês também. E então tomei uma decisão. Não contaria para eles. Não ainda. Primeiro eu iria me reerguer, iria recuperar minha dignidade, iria provar para mim mesmo que tinha valor, com ou sem dinheiro. E então, só então, decidiria se meus filhos mereciam fazer parte dessa nova vida. Deus me deu uma ferramenta. Agora eu precisava aprender a usá-la com sabedoria. A véspera de Ano Novo de 2023 terminou com fogos de artifício explodindo sobre Curitiba. Lá fora, as pessoas celebravam. Dentro do abrigo, sentado na minha cama estreita, eu não celebrava. Eu planejava. Planejava um recomeço. Planejava uma reconstrução. Planejava mostrar ao mundo, e especialmente aos meus filhos, que Antônio Carlos não era descartável e que Deus, ao contrário deles, nunca me abandonou. Janeiro de 2024 começou diferente de qualquer outro janeiro da minha vida. Pela primeira vez em 65 anos, acordei sabendo que tinha dinheiro no banco. Dinheiro de verdade. Não apenas a aposentadoria que mal cobria as contas, mas dinheiro suficiente para mudar tudo. E, ao mesmo tempo, pela primeira vez em décadas, acordei sem saber exatamente quem eu era. Continuei no abrigo. Não porque precisasse, mas porque ainda não sabia para onde ir. Doutor. Paulo tinha me aconselhado a não tomar decisões precipitadas. Seu Antônio, muita gente que ganha na loteria perde tudo em menos de 5 anos. Por quê? Porque age por impulso, compra coisas caras que não precisa, empresta para gente errada e investe em negócios duvidosos. Então fiquei, quieto, observando, pensando. Dona Irene não tratava-me diferente. Continuava me servindo café com aquele sorriso maternal. Continuava me incluindo nas tarefas do abrigo. O dinheiro não muda quem você é por dentro, seu Antônio. Só revela. Nos primeiros dias de janeiro estabeleci uma rotina. Acordava cedo, tomava café e ia para o pequeno pátio dos fundos do abrigo. Ali,
Tinha uma oficina improvisada onde guardavam ferramentas velhas e madeiras descartadas. Comecei a trabalhar. Peguei uma cadeira quebrada, lixei, colei, reforça. As mãos, que tinham ficado paradas por tanto tempo, voltaram a fazer o que sabiam. A artrite doía, mas era uma dor boa. Uma dor com propósito. Que bonito, disse a menininha que tinha me abraçado no Natal observando meu trabalho. O vovô sabe fazer mágica com madeira. Sorri. Era a primeira vez que sorria de verdade desde... não lembrava desde quando. Consertei mais cadeiras, depois uma mesa, depois prateleiras para o refeitório. As crianças começaram a me seguir, curiosas. Ensinei um menino de 10 anos a lixar. Ensinei outro a usar martelo e pregos com segurança. Por que o senhor sabe fazer isso? Perguntou um deles. Trabalhei a vida inteira com madeira, foi minha profissão. Legal, quando eu crescer quero ser marceneiro também. Algo dentro de mim se aqueceu. À noite, sozinho no quarto, planejava. Fiz listas, muitas listas. O que eu quero fazer com o dinheiro? Comprar uma casa simples, ajudar o abrigo, guardar parte para emergências, investir com segurança, decidir sobre meus filhos. O número 5 me assombrava. Ricardo tinha ligado uma vez no dia 5 de janeiro. Oi, pai, tudo bem? Olha, sobre ir te buscar. A Fabiana está com uma gripe forte e a empresa está numa fase crítica. Pode esperar mais um pouquinho? Pode, respondi, com uma calma que me surpreendeu. Ótimo. Qualquer coisa me liga. Tchau. E desligou. Júlia mandava mensagens esporádicas. Sempre as mesmas desculpas. Trabalho, crianças, casa. Felipe simplesmente sumiu. No dia 10 de janeiro, Padre Augusto me chamou para conversar. Antônio, vi o trabalho que tem feito na oficina. Está lindo. Obrigado, padre. Estava fazendo falta trabalhar com as mãos. Tenho uma proposta. Que tal usar parte do seu dinheiro para montar uma oficina de verdade aqui no abrigo? Ensinar marcenaria para os jovens, dar uma profissão para quem precisa. Olhei para ele surpreso. Mas isso não vai chamar atenção? As pessoas vão perguntar de onde veio o dinheiro. Podemos dizer que foi uma doação anônima. Eu falo com a diretoria da paróquia. O importante é que seria uma bênção permanente. Não apenas um favor, mas algo que continua gerando fruto. A ideia plantou uma semente. Deixei eu pensar, mas no fundo já sabia a resposta. No dia 15 de janeiro, acompanhado por Dr. Paulo e seu Renato, o contador, fui atrás de uma casa. Nada muito grande, expliquei ao corretor. 2 ou 3 quartos num bairro tranquilo, com um quintal onde eu possa montar uma pequena oficina. Visitamos 5 casas. A última, no bairro Santa Felicidade, me conquistou imediatamente. Era simples, térrea, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Mas o quintal era espaçoso, arborizado, com uma área coberta perfeita para uma oficina. Quanto? Perguntei. 380 mil, mas o proprietário aceita negociar. Ofereci 350 mil à vista. Negócio fechado. Assinei os papéis no dia 20 de janeiro. A casa era minha. Sentei no chão da sala vazia, olhando em volta. Paredes que precisavam de pintura, piso que precisava de polimento. Mas era meu lar, conquistado com trabalho, ainda que um trabalho de marceneiro tenha rendido apenas aposentadoria, e esse dinheiro tenha vindo da loteria. Mas era meu. Chorei ali, sozinho, na sala vazia. Teresa, consegui, meu amor. Tenho uma casa de novo. Nos dias seguintes, reformei. Contratei um pintor, um eletricista, comprei móveis simples e funcionais. No quintal, montei a oficina dos meus sonhos. Bancada sólida, ferramentas novas, prateleiras organizadas. Gastei cerca de 80 mil reais na casa e na oficina. Ainda tinha mais de 1 milhão na conta. No dia 1º de fevereiro, me mudei. Dona Irene chorou quando me despedi. Seu Antônio, o senhor vai fazer falta aqui, mas estou feliz por ver o senhor reconstruindo sua vida. Dona Irene, eu volto, e quando voltar, trago uma proposta. Ela sorriu, enxugando as lágrimas. Padre Augusto me abraçou forte. Lembre-se, Deus não desperdiça dor. Ele transforma em propósito. Minha primeira noite na casa nova foi estranha, silenciosa demais, grande demais para um homem só. Sentei na varanda, olhando as estrelas. E então, fiz algo que vinha adiando. Peguei o celular e liguei para Ricardo. Oi, pai. Ele atendeu surpreso.
Tudo bem? Tudo. Só queria avisar que não precisa mais se preocupar em vir me buscar. Silêncio do outro lado. Como assim? Saí do abrigo. Estou bem. Resolvido. Mas... Como? Para onde o senhor foi? Estou num lugar bom, não se preocupe. Pai, que história é essa? O senhor está morando aonde? Não importa, Ricardo. O importante é que não sou mais problema de vocês. Pai, o senhor está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Felicidades para você e sua família. E desliguei. Segundos depois, o telefone tocou. Ricardo. Não atendi. Tocou de novo. De novo. De novo. Desliguei o celular. Júlia mandou mensagens. Pai, o Ricardo me ligou preocupado. O que está acontecendo? Onde o senhor está? Não respondi. Felipe, pela primeira vez em semanas, ligou. Não atendi. Sentei na varanda, em paz. Eles agora estavam preocupados. Agora queriam saber onde eu estava. Quando achavam que eu era um peso, me abandonaram num abrigo. Agora que não sabiam da minha situação, se preocupavam. Que ironia. Mas eu não sentia raiva. Não mais. Sentia clareza. Eles teriam que provar que se importavam de verdade. Não com palavras, mas com ações. Enquanto isso, eu reconstruiria minha vida. Com ou sem eles. Fevereiro passou em um sopro. Trabalhava na oficina todos os dias. Criava peças de mobília. Algumas vendia em uma loja de móveis sob medida que aceitou parceria comigo. Outras doava. A solidão ainda doía às vezes, principalmente à noite. Mas era uma dor diferente. Era a dor do crescimento, não da destruição. No final de fevereiro, voltei ao abrigo Santo Antônio. Dona Irene e Padre Augusto têm uma proposta. Sentamos na mesma salinha de sempre. Quero reformar o abrigo, quitar as dívidas, ampliar e montar uma oficina de marcenaria para ensinar os jovens. Os olhos de Dona Irene se encheram de lágrimas. Seu Antônio, não é caridade, é gratidão. Vocês me acolheram quando minha própria família me abandonou. É o mínimo que posso fazer. Padre Augusto segurou minha mão. Quanto o senhor está pensando em investir? 300 mil reais. Para fazer direito. Para que dure. É muito dinheiro, Antônio. Tenho. E quero usar para algo que importa. No dia 1º de março, as obras começaram. Contratei uma construtora séria. Reformamos o refeitório, os quartos, os banheiros. Construímos uma oficina profissional ao lado do prédio principal. Compramos equipamentos, ferramentas, madeira de qualidade. As crianças e jovens do abrigo acompanhavam tudo com olhos brilhantes. Quando ficar pronta, vou ensinar vocês a trabalhar com madeira. Uma profissão de verdade. No dia 15 de março, a reforma estava completa. O abrigo estava transformado. Limpo, amplo, digno. A oficina era um sonho. Bancadas para 10 alunos, ferramentas modernas, estoque de madeira, área de acabamento. No dia da inauguração, Padre Augusto celebrou uma missa de agradecimento. Hoje celebramos não apenas um prédio reformado, mas a prova de que Deus transforma dor em propósito. Um homem que foi abandonado aqui decidiu, ao invés de se vingar, abençoar. Isso é o Evangelho vivo. Chorei durante a missa inteira. Após a celebração, um repórter de um jornal local que Dona Irene tinha convidado me pediu uma entrevista. Como o senhor conseguiu fazer essa reforma toda? Doação, respondi simplesmente. De alguém que foi abençoado e quis retribuir. Mas o senhor está envolvido pessoalmente? Vou ensinar marcenaria para os jovens aqui. É minha contribuição. A matéria saiu no jornal no dia 20 de março, com foto. Uma foto minha na oficina, ensinando um menino a usar a plaina. O título: Marceneiro aposentado transforma abrigo e ensina a profissão a jovens carentes. Não dei meu nome completo. Apenas Antônio, 65 anos. Mas a foto estava lá. Nítida, clara. E no dia 21 de março, meu telefone explodiu. Ricardo. Pai. É o senhor nessa foto do jornal? Júlia. Pai, vi a matéria. O que está acontecendo? De onde veio o dinheiro? Felipe. Preciso falar com o senhor urgentemente. Olhei para as mensagens. Sorri. E não respondi nenhuma. Ainda não. Meus filhos finalmente tinham acordado, mas acordaram tarde demais. Ou será que não? Apenas o tempo diria. O telefone não parava de tocar. Sentado na varanda da minha casa, observava o aparelho vibrar e tocar, vibrar e tocar. Ricardo. Júlia. Ricardo de novo. Felipe.
Júlia novamente. 23 chamadas perdidas em 2 horas. Tomei meu café da manhã com calma. Pão caseiro que tinha aprendido a fazer, manteiga, geleia de morango. Simples, mas gostoso. A paz da rotina que construí. O jornal estava aberto na mesa. A matéria sobre o abrigo ocupava meia página. A foto mostrava eu ensinando o pequeno João a segurar a plaina corretamente. Meu rosto estava parcialmente virado, mas qualquer um que me conhecesse me reconheceria. Marceneiro aposentado doa reforma milionária para abrigo onde morou. Milionária. A palavra estava lá, em preto e branco. O repórter tinha feito as contas. Reforma completa, oficina equipada, fundo permanente para manutenção. Estimativa de R$300 mil investidos. Dr. Paulo tinha me ligado cedo. Seu Antônio, a matéria saiu. Está preparado para as consequências? Estou. Seus filhos vão aparecer. Eu sei. E o senhor sabe o que vai fazer? Ainda não. Mas vou descobrir. Às 10 da manhã, decidi atender. Liguei para Júlia. Pai! Ela gritou do outro lado. Finalmente estou desesperada. O que está acontecendo? De onde o senhor tirou esse dinheiro todo? Bom dia, Júlia. Como estão as crianças? As crianças estão bem, mas pai, por favor, me explica. Ricardo está enlouquecido. Felipe não para de ligar. Nós vimos a matéria do jornal. R$300 mil? Como? Ganhei na loteria. Silêncio. Um silêncio tão profundo que pensei que a ligação tinha caído. Júlia, o senhor ganhou na loteria? A voz dela saiu num sussurro incrédulo. Mega da virada, no dia de Natal, R$2 milhões. Depois dos impostos, 1.400.000. Ouvi uma respiração entrecortada do outro lado. Ela estava chorando. Pai, por que não nos contou? Por quê? Repeti sentindo algo endurecer dentro de mim. Júlia, vocês me deixaram num abrigo na véspera de Natal. Prometeram buscar em alguns dias. Quantas vezes ligaram para saber se eu estava bem? Quantas vezes visitaram? Pai, eu... 0, Júlia. 0 vezes. No Natal, você desligou na minha cara dizendo que ia almoçar na casa do Marcelo. No Ano Novo, mandou uma mensagem fria. Em janeiro, sempre tinha desculpa. Mas, pai, eu estava sem tempo, com as crianças, o trabalho, e eu estava num abrigo, sozinho, abandonado, na época mais dolorosa da minha vida. Ela soluçava agora. Ganhei na loteria no dia seguinte ao abandono. E sabe o que pensei? Pensei que era um sinal de Deus. Não um sinal de sorte, mas um sinal de que Ele queria me mostrar quem realmente se importava comigo. Pai, me desculpa tanto. Júlia, desculpas são palavras. Eu preciso ver ações. O que o senhor quer que eu faça? Nada, por enquanto. Preciso de tempo para pensar. Mas, pai, onde o senhor está morando? Está bem? Precisa de algo? Estou bem. Comprei uma casa, montei uma oficina. Estou reconstruindo minha vida. Sozinho? Sozinho. Pai, a voz dela quebrou. Eu sei que erramos. Eu sei que fui covarde. Deixei o Ricardo e a Fabiana me convencerem de que era o melhor para o senhor. Mas eu estava errada. Tão errada. Então prove que está arrependida de verdade, Júlia. Não com palavras, com ações. Como? Você vai descobrir. Se o arrependimento for real, você encontra um jeito. Desliguei. Minhas mãos tremiam. O coração batia acelerado. Mas havia uma clareza que não sentia há muito tempo. 10 minutos depois, Ricardo ligou. Pai, por favor, me atenda. Precisamos conversar. Estou te atendendo. É verdade? O senhor ganhou na loteria? É. 1.400.000? Depois dos impostos, sim. Ouvi algo se quebrar do outro lado. Talvez um copo, talvez um objeto. E então a voz de Ricardo diferente de qualquer tom que eu já tinha ouvido dele. Meu Deus, pai. O que nós fizemos? Vocês me abandonaram num abrigo, Ricardo. Na véspera de Natal. Como se eu fosse lixo. Pai, eu... Não era isso. Nós pensamos... Pensaram no quê? Que eu era um peso? Um constrangimento? Um velho que só dava trabalho? Não! Ele gritou. E então mais baixo. Sim, foi exatamente isso que pensamos. E eu vou carregar essa vergonha pelo resto da vida. Fiquei em silêncio. A Fabiana, ela ficou no meu ouvido dizendo que o senhor precisava de cuidados profissionais, que estava esquecido, que era perigoso, e eu acreditei. Ou quis acreditar,
porque era mais fácil. Mais fácil do que assumir a responsabilidade. E agora, Ricardo, o que mudou? Por que agora está tão desesperado para falar comigo? Silêncio pesado. É pelo dinheiro? Perguntei direto. Não, não é pelo dinheiro. Pai, juro que não. Então por quê? Porque eu vi a foto, no jornal, vi o senhor ensinando aquele menino, vi a felicidade no rosto dele. E lembrei de quando o senhor me ensinou a fazer um carrinho de madeira. Eu tinha 6 anos. O senhor ficou a tarde inteira comigo com paciência, mostrando cada passo. A voz dele quebrou. E eu abandonei o homem que me ensinou tudo. O homem que trabalhou até as mãos calejarem para me dar educação. O homem que nunca desistiu de mim. Eu abandonei meu pai. Fechei os olhos, sentindo a dor dele ecoando na minha. Ricardo, eu te perdoo. Perdoo você, Júlia e Felipe. Mas perdão não significa esquecer. E não significa que as coisas voltam a ser como eram. Eu sei, pai. Eu sei. E não estou pedindo isso. Só estou pedindo uma chance. Uma chance de provar que sou melhor do que o homem covarde que o abandonou. Como? Não sei ainda. Mas vou encontrar um jeito. Juro que vou. Respirei fundo. Tudo bem, Ricardo. Vou dar um tempo para vocês 3 pensarem. E para eu pensar também. Em um mês, no dia 21 de abril, vocês podem me procurar. Vou dar o endereço da minha casa. Aí conversamos. 1 mês? 1 mês. Se em 1 mês vocês ainda quiserem conversar, significa que não foi impulso, foi decisão. Está bem, pai. Muito obrigado. Obrigado por não desistir da gente. Eu nunca desisti de vocês, Ricardo. Vocês é que desistiram de mim. Desliguei novamente. Felipe ligou logo em seguida. Pai. Felipe, vi a matéria. Imaginei. O Ricardo me contou sobre a loteria. E eu sou um idiota. Um idiota egoísta que não merece ser chamado de filho. A sinceridade crua me pegou de surpresa. Felipe! Não, pai, deixa eu falar. Eu sempre tive vergonha. Vergonha do senhor ser marceneiro enquanto meus amigos tinham pais médicos, engenheiros, empresários. Vergonha de levar alguém em casa e ver o senhor com roupa de trabalho, cheirando a madeira e cola. Vergonha de dizer o que meu pai fazia. Cada palavra era uma facada. E sabe o que é pior? O senhor nunca me deu motivo para vergonha. O senhor sempre foi honesto, trabalhador, presente. O problema não era o senhor. Era eu. Era minha arrogância, minha imaturidade, meu ego ridículo. Por que está me dizendo isso agora, Felipe? Porque passei os últimos 2 meses fugindo. Fugindo da culpa, da vergonha, da responsabilidade. E ver aquela foto, ver o senhor feliz, fazendo o que ama, ajudando quem precisa, me fez perceber que o senhor sempre foi maior do que eu jamais serei. Fiquei em silêncio, processando. Não estou pedindo perdão, pai. Não mereço. Mas estou pedindo uma chance de tentar ser metade do homem que o senhor é. 1 mês, Felipe, dia 21 de abril. Pensa bem se é isso mesmo que quer, porque se for para aparecer por pena ou por obrigação, não apareça. Vou estar lá, pai. Com certeza. Depois dessas 3 ligações, desliguei o telefone. Sentei na oficina em silêncio, trabalhando em uma mesinha pequena que estava fazendo para a filha de Dona Irene. Meus filhos finalmente tinham acordado. Mas seria arrependimento real? Ou apenas culpa momentânea? Seria mudança de coração? Ou apenas medo de perder acesso ao dinheiro? Só o tempo diria. E eu tinha 1 mês para preparar meu coração. 1 mês para decidir se reconstruiria pontes ou se as deixaria queimadas. 1 mês para orar e pedir sabedoria a Deus. Porque uma coisa eu sabia. Dinheiro revelava caráter. E nos próximos 30 dias, eu descobriria o verdadeiro caráter dos meus filhos. E também descobriria o quanto o meu próprio coração estava disposto a perdoar. Março virou abril como folhas ao vento. 30 dias. Tinha dado 30 dias para meus filhos provarem que o arrependimento era real, e para mim mesmo, tinha dado 30 dias para preparar meu coração. Nos primeiros dias após as ligações, fiquei inquieto. Verificava o celular constantemente, esperando mensagens, ligações. Mas havia combinado. Só falaríamos no dia 21 de abril. Ricardo respeitou. Júlia respeitou. Felipe respeitou. O silêncio era estranho, mas também era necessário. Mergulhei no trabalho. A oficina no abrigo funcionava 3 vezes por semana.
terças, quintas e sábados, das 2 às 5 da tarde. 10 jovens se inscreveram, idades entre 15 e 20 anos, alguns moradores do abrigo, outros da comunidade ao redor. No primeiro dia, olhei para aqueles rostos, alguns desconfiados, outros esperançosos, todos carregando suas próprias histórias de dor. Meu nome é Antônio Carlos. Tenho 65 anos e trabalhei 40 anos como marceneiro. Comecei sentindo as mãos tremerem levemente. Vou ensinar vocês uma profissão digna, mas mais do que isso, vou ensinar que nossas mãos podem construir, não destruir, podem criar, não quebrar. Comecei pelo básico, como segurar ferramentas, como escolher madeira, como lixar com paciência, seguindo as fibras. Marcenaria é como a vida, eu dizia, observando-os trabalharem. Cada madeira tem sua personalidade. Algumas são duras, difíceis de trabalhar. Outras são macias, mais dóceis. Mas todas, absolutamente todas, podem se tornar algo bonito se você tiver paciência. João, o menino de 10 anos da foto do jornal, estava sempre por perto, mesmo sem estar oficialmente no curso. Seu Antônio, quando eu crescer, vou ter uma marcenaria igual à do senhor. Vai sim, João. Vai, e vai ser ainda melhor. Entre uma aula e outra, trabalhava nas minhas próprias peças. Criei uma linha de brinquedos de madeira. Carrinhos, bonecas, quebra-cabeças. Doava tudo para o abrigo e para escolas públicas da região. À noite, sozinho em casa, pensava. Muito. Pensava em Teresa. Sentia a falta dela de um jeito que doía fisicamente. Às vezes, conversava com a foto dela. E aí, meu amor? Acha que estou fazendo certo? Os meninos ligaram. Pareciam arrependidos. Mas será que é real? Obviamente, a foto não respondia. Mas, de alguma forma, conversar com ela trazia paz. Padre Augusto vinha jantar comigo uma vez por semana. Sempre trazia insights que me faziam pensar. Antônio, perdão não significa ingenuidade. Você pode perdoar e ainda manter limites saudáveis. Mas, padre, a Bíblia não diz para perdoar 70 vezes 7? Diz. Mas também diz que conheceremos a árvore pelos frutos. Perdoe sempre. Mas confie apenas quando as ações confirmarem as palavras. Aquilo fazia sentido. Uma tarde, Dona Irene me chamou para um café. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Dona Irene. O senhor está guardando mágoa no coração? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei, acho que não. Já perdoei, mas ainda dói. Perdoar não significa que não dói mais. Significa que você escolhe não deixar a dor te controlar. Ela segurou minha mão com gentileza. O senhor é um homem bom. Vi como trata os jovens na oficina, como doa seu tempo, seu conhecimento. Mas vi também a tristeza nos seus olhos quando acha que ninguém está olhando. Engoli seco. Solidão dói, Dona Irene. Mesmo com dinheiro, mesmo com propósito. Às vezes a casa fica silenciosa demais. Então encha de barulho. Convide os meninos da oficina para um churrasco. Abra sua casa. Família não é só sangue, Antônio. É quem escolhe ficar. Aquilo me tocou fundo. No sábado seguinte, fiz exatamente isso. Convidei os 10 alunos da oficina, Dona Irene, Padre Augusto, alguns voluntários do abrigo. Fizemos churrasco no quintal. Músicas tocavam, crianças corriam, risadas preenchiam o ar. Olhei em volta e, pela primeira vez em meses, senti algo parecido com felicidade plena. Viu? Dona Irene piscou para mim. Barulho bom. Enquanto isso, eu não sabia, mas meus filhos estavam passando por suas próprias transformações. No dia 10 de abril, recebi um envelope pelo correio. Dentro, uma carta manuscrita de Júlia. Querido pai, sei que combinamos falar apenas dia 21, mas preciso escrever. Não para quebrar o acordo, mas porque se não colocar no papel, vou explodir. Esses dias sem falar com o Senhor foram os mais difíceis da minha vida, mas também foram os mais reveladores. Contei para os meninos onde o Senhor estava na véspera de Natal. Lucas, de 8 anos, chorou. Chorou e disse: Mãe, como você pôde fazer isso com o vovô? Ele sempre foi tão legal com a gente. E sabe o que doeu mais? Ele estava certo, completamente certo. Tenho ido 2 vezes por semana ao abrigo Santo Antônio, não para ver o Senhor, sei que está dando aula em outros dias, mas para trabalhar como voluntária. Ajudo na cozinha, organizo doações, leio para as crianças. Dona Irene me reconheceu.
Ela sabia quem eu sou, mas não me julgou. Apenas me colocou para trabalhar. Pai, cada dia ali me mostra o quanto o senhor é admirado. As crianças falam do seu Antônio que faz mágica com madeira. Os jovens falam do mestre Antônio que ensina com paciência. E eu lembro que esse homem incrível é meu pai. E eu o abandonei. Não estou escrevendo para pedir perdão de novo. Estou escrevendo para dizer: estou mudando. De verdade. Não pelas palavras, mas pelas ações. Te amo, pai. Sempre te amei. Só esqueci de mostrar. Até dia 21, Júlia. Li a carta 3 vezes. Olhos marejados. Seria real. Seria manipulação. Guardei a carta cuidadosamente. No dia 15 de abril, meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Senhor Antônio? Aqui é Marina, da Escola Estadual João Paulo II. Recebemos uma doação de material escolar em nome do senhor. 100 mochilas completas, cadernos, lápis, tudo. Mas não fomos nós que pedimos. Fiquei confuso. Eu não fiz essa doação. Ah, então foi outra pessoa em seu nome. O comprovante veio com uma carta. Espere, vou ler. Em homenagem a Antônio Carlos, o homem mais digno que conheço. Assinado Ricardo. Meu coração deu um pulo. Ricardo tinha feito uma doação em meu nome, para uma escola pública. 2 dias depois, outro telefonema. Dessa vez, do Asilo São Vicente de Paulo. Senhor Antônio, recebemos 15 cadeiras de rodas novas doadas em seu nome. Foi o senhor? Não, não fui eu. A nota veio com uma mensagem. Para honrar Antônio Carlos, que me ensinou o que é dignidade. Felipe. Sentei na cadeira da cozinha, atordoado. Meus filhos estavam fazendo doações em meu nome. Não para mim, mas para outros. Não era sobre dinheiro. Era sobre aprender o que eu estava fazendo, usar recursos para abençoar. No dia 20 de abril, véspera do nosso encontro, fiquei acordado até tarde. Preparei a casa. Limpei, organizei, fiz bolo, a receita de Teresa que eu tinha decorado. Rezei. Deus, amanhã meus filhos vão vir aqui. Não sei o que esperar. Não sei se estou pronto para isso, mas confio em ti. Mostra-me o caminho. Dá-me sabedoria para discernir arrependimento real de manipulação. E dá-me um coração capaz de perdoar de verdade. Dormi pouco, mas dormi em paz. No dia 21 de abril, acordei cedo. Céu limpo sobre Curitiba. O dia estava bonito, com aquele frio gostoso de outono. Às 9 da manhã, a campainha tocou. Respirei fundo. Abri a porta. Ricardo, Júlia e Felipe estavam lá. Juntos, mas não estavam sozinhos. Ricardo segurava uma planta, um ipê amarelo pequeno, para plantar no quintal. Júlia trazia uma cesta com pães caseiros e geleias. Felipe segurava uma caixa de madeira. Uma caixa que eu reconheci imediatamente. Era a mesma que eu tinha feito para guardar ferramentas quando ele nasceu, com o nome dele entalhado. Pai. Ricardo falou primeiro com a voz embargada. Podemos entrar? Olhei para os 3. Rostos lavados em lágrimas. Olhos vermelhos. Humildade genuína estampada em cada expressão. Podem, respondi, abrindo a porta completamente. E enquanto eles entravam, senti algo se mover dentro de mim. Não era esquecimento da dor, mas talvez, apenas talvez, fosse o começo da cura. Os próximos minutos diriam se eu estava certo, ou se estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Eles entraram devagar, como se pisassem em terreno sagrado, e de certa forma era. Aquela casa simples, com cheiro de café fresco e bolo caseiro, era o resultado da minha reconstrução. Cada móvel que eu mesmo tinha feito, cada detalhe escolhido com cuidado. Era o lar que construí sozinho, sem a ajuda deles. Que casa bonita, pai, Júlia disse baixinho, olhando em volta com olhos marejados. O senhor fez tudo isso? Fiz, respondi, indicando a mesa da sala. Sentem. Eles sentaram lado a lado, como réus diante de um juiz. Eu me sentei de frente para eles do outro lado da mesa que eu mesmo tinha construído. O silêncio era pesado. Ricardo quebrou primeiro. Pai, eu nem sei por onde começar. Comece pelo começo, falei, com voz calma, mas firme. Conte-me a verdade. Por que vocês realmente me deixaram no abrigo? Ricardo respirou fundo, olhou para os irmãos e então voltou os olhos para mim. Fabiana começou. Ela dizia que o senhor estava ficando caduco, que era perigoso o senhor morar sozinho,
Que um dia poderia esquecer o fogão ligado ou cair e ninguém saberia. Eu estava tendo pequenos esquecimentos. Não estava senil. Eu sei, pai, eu sei. Mas ela fez parecer pior do que era. E eu quis acreditar. Porque cuidar do Senhor daria trabalho. Mudaria minha rotina e eu sou egoísta. A voz dele quebrou. Sou um filho egoísta e covarde. Olhei para Júlia. E você? Qual foi sua desculpa? Ela enxugou as lágrimas que já caíam. Medo, pai. Medo de confrontar o Ricardo e a Fabiana. Medo de assumir responsabilidade sozinha, porque o Felipe nunca ajuda em nada. Medo de decepcionar o Marcelo, que já estava estressado com as reformas da casa. Ela soluçou. Eu sabia que estava errado. Cada célula do meu corpo gritava que estava errado, mas fui covarde. Deixei o medo falar mais alto que o amor. Felipe estava com a cabeça baixa, olhando para as próprias mãos. Felipe, chamei. Ele levantou o rosto. Estava chorando também. Eu não tenho desculpas, pai. Não tenho. Simplesmente não quis me envolver. Achei que se ficasse de fora, não seria culpado. Mas omissão também é culpa. Ele respirou tremendo. A verdade, sempre tive vergonha do Senhor. E isso é tão ridículo, tão pequeno, que me envergonho até de admitir. Vergonha de mim? Perguntei, sentindo a dor daquelas palavras. Vergonha do Senhor ser marceneiro. Vergonha das suas roupas simples. Vergonha de quando meus amigos perguntavam o que meu pai fazia e eu tinha que dizer que era apenas um marceneiro. Ele cobriu o rosto com as mãos. Deus, que pessoa horrível eu sou. Fiquei em silêncio, deixando as palavras deles assentarem. Vocês sabem o que eu senti quando me deixaram naquele abrigo? Perguntei baixinho. Os três negaram com a cabeça, incapazes de falar. Senti que minha vida tinha acabado. Senti que não tinha mais valor, que era um móvel velho sendo descartado. Passei a véspera de Natal chorando sozinho num quarto com estranhos, segurando a foto da mãe de vocês, perguntando a Deus por que ele não me levou junto com ela. Júlia soluçava abertamente agora. Ricardo tinha o rosto nas mãos. Felipe tremia. Rezei pedindo um sinal. Qualquer sinal de que eu ainda tinha propósito, de que não estava completamente sozinho. E no dia seguinte, ganhei na loteria. Levantei e fui até a cozinha, voltando com o bilhete premiado, agora emoldurado na parede. 2 milhões de reais. Sabem o que pensei quando percebi que tinha ganho? Silêncio. Pensei. Deus está me mostrando quem realmente se importa comigo. Porque se eu contasse para vocês naquele momento, vocês voltariam correndo. Mas não por mim. Pelo dinheiro. Pai, Ricardo começou. Deixa eu terminar. Minha voz estava firme, mas não raivosa. Fiquei quieto. Regatei o prêmio em silêncio. Comprei esta casa. Reformei o abrigo. Montei a oficina. Reconstruí minha vida inteira sem contar nada para vocês. Sabem por quê? Eles esperavam em suspenso, porque precisava provar para mim mesmo que tinha valor, com ou sem dinheiro, com ou sem vocês. Precisava olhar no espelho e ver um homem digno, não um peso descartável. Voltei para a cadeira e olhei nos olhos de cada um deles. E agora vocês estão aqui, depois de verem a matéria do jornal, depois de saberem do dinheiro, e me dizem que estão arrependidos. Estamos. Júlia praticamente gritou. Pai, eu juro que estou. Não é pelo dinheiro. Então me digam, o que mudou? Por que agora? O que é diferente de um mês atrás, quando me deixaram no abrigo? Ricardo respirou fundo. O que mudou foi que eu acordei. Acordei quando vi sua foto no jornal, feliz, ensinando aquele menino. Acordei quando percebi que o Senhor não precisava de nós, que o Senhor estava bem, reconstruído, com propósito, e que eu tinha perdido o privilégio de fazer parte disso. Ele se levantou e ajoelhou na minha frente. Pai, não quero seu dinheiro. Quero meu pai de volta. Quero a chance de ser o filho que o Senhor merece. O filho que minha mãe gostaria que eu fosse. Júlia também se levantou e ajoelhou. Pai, passei as últimas 3 semanas trabalhando como voluntária no abrigo. Não por show, mas porque precisava entender o que o Senhor viveu. Precisava ver através dos seus olhos. Ela segurou minha mão. E cada dia ali eu via seu legado. A gentileza, a generosidade, o amor por quem ninguém mais ama. E me perguntava, como pude abandonar um homem assim? Felipe foi o último a ajoelhar. Pai, doei dinheiro em seu nome, não para me redimir,
Isso é impossível. Mas porque aprendi com o Senhor que recursos existem para abençoar. Cada centavo que doei, eu pensava, é isso que meu pai faria. E pela primeira vez na vida, tive orgulho de tentar ser como o Senhor. Os 3 estavam aos meus pés, chorando, quebrantados, e eu também chorava. Levantei devagar e fui até a janela, olhando para o quintal onde planejava plantar o ipê que Ricardo trouxe. Vocês sabem o que mais me doeu? Perguntei de costas para eles. O que, pai? A voz de Ricardo era um sussurro. Não foi o abandono em si. Foi que vocês não me deram a chance de provar que ainda era capaz. Decidiram por mim que eu era incapaz, que era um peso, que precisava ser resolvido. Virei para encará-los. Mas olhem para mim agora. Olhem o que construí. Sozinho. Com as mesmas mãos que vocês acharam que não serviam para mais nada. Estendi minhas mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho. Estas mãos construíram a cama onde Ricardo dormiu quando bebê. Construíram a casa de bonecas que Júlia amava. Construíram o skate que Felipe queria quando tinha 10 anos. Minha voz tremeu. E estas mesmas mãos construíram esta nova vida. Sem vocês. Felipe se levantou tremendo. Pai, eu não quero seu dinheiro. Nem quero que me perdoe se não for capaz. Só quero que saiba que finalmente entendi. O Senhor não é um marceneiro aposentado. O Senhor é um mestre. Um mestre de vida, de dignidade e de amor. E eu fui tão estúpido que quase perdi a chance de aprender com o Senhor. Ricardo também se levantou. Pai, trouxe este ipê porque a mãe sempre dizia que o Senhor era como um ipê. Raízes profundas, tronco forte, flores bonitas mesmo nos dias difíceis. Quero plantar isso aqui no seu quintal como um símbolo de que, se o Senhor deixar, vamos reconstruir nossa família. Não como era antes, mas como deveria ser. Júlia foi a última a se levantar. Pai, trouxe estes pães porque são da receita da mãe. Passei os últimos dias tentando fazer do jeito que ela fazia. Queimei 4 fornadas até acertar. Ela sorriu através das lágrimas. Porque quero honrar a memória dela sendo a filha que ela queria que eu fosse. E ela queria uma filha que cuidasse do pai dela. E eu falhei. Olhei para os 3. Meus filhos. Quebrantados, sinceros, transformados. Ou será que só estavam dizendo o que eu queria ouvir? Como saber? E então lembrei do conselho do Padre Augusto. Conheceremos a árvore pelos frutos. Sentem, falei finalmente. Eles sentaram, esperançosos, mas ainda assustados. Vou ser honesto com vocês. Não sei se confio completamente ainda. A ferida é profunda. Vai levar tempo para cicatrizar. Eles assentiram, aceitando. Mas, continuei, vejo esforço real nas últimas semanas. Vi as doações. Li a carta da Júlia. Dona Irene me contou sobre seu trabalho voluntário. Júlia arregalou os olhos. Ela contou? Contou. E disse que você trabalha duro, sem reclamar, sem querer holofotes. Isso significa algo. Então, Ricardo se atreveu a perguntar. O senhor vai nos dar uma chance? Respirei fundo. Vou, mas com condições. Qualquer uma, Júlia disse rápido. Primeiro, nada de dinheiro. Não quero, não preciso, não vou aceitar ajuda financeira de vocês. O que tenho é suficiente. Combinado. Segundo, vamos devagar. Reconstruir confiança leva tempo. Não espero que voltemos a ser como antes da manhã para a noite. Entendemos. Terceiro, quero ações, não palavras. Podem me visitar, podem me ligar, podem participar da minha vida, mas façam porque querem, não porque se sentem obrigados. Queremos, pai. Ricardo disse com firmeza. Eu juro que queremos. E por último, olhei para cada um deles. Quero que conheçam a vida que construí. A oficina no abrigo, os jovens que ensino, as pessoas que se tornaram minha família quando vocês me deixaram. Júlia assentiu entusiasmadamente. Quero conhecer tudo, pai. Tudo. Levantei e fui até a cozinha, voltando com o bolo que tinha feito. Então vamos começar agora. Tomem café comigo, me contem sobre suas vidas. E eu conto sobre a minha. Cortei o bolo. Receita de Teresa que eu tinha finalmente acertado. E pela primeira vez em 4 meses, sentei à mesa com meus 3 filhos. Conversamos. Por horas. Choramos, rimos. Lembramos de Teresa. Contei sobre a oficina, sobre João, sobre Dona Irene e Padre Augusto.
Eles contaram sobre os netos, sobre o trabalho, sobre como a culpa tinha consumido cada um deles de formas diferentes. Quando o sol começou a se pôr, fomos para o quintal. Ricardo, Júlia, Felipe e eu plantamos juntos o ipê amarelo. Vai crescer forte, disse Ricardo, batendo a terra ao redor do tronco fino. Assim como nossa família vai crescer de novo. Se Deus quiser, respondi olhando para a árvorezinha. Se Deus quiser. Quando eles foram embora já era noite. Abracei cada um na porta. Pai, Ricardo sussurrou em meu ouvido. Obrigado. Obrigado por não desistir da gente. Eu nunca desisti, Ricardo. Foi vocês que precisaram decidir se voltariam. Depois que saíram, sentei na varanda. Olhei para o ipê plantado, olhei para as estrelas e agradeci. Teresa, meu amor, eles voltaram. Não sei se vai dar tudo certo. Não sei se vão continuar. Mas hoje pelo menos tivemos um começo. O vento frio da noite soprou suavemente, como uma resposta. E pela primeira vez em meses, senti que talvez, apenas talvez, minha família pudesse ser restaurada, não como era antes, mas como algo novo, algo melhor, algo forjado no fogo da dor e transformado pela graça do perdão. Abril virou maio, e para minha surpresa e alívio, meus filhos não desapareceram. Ricardo ligava 3 vezes por semana, não ligações curtas e formais. Ligações longas, onde conversávamos sobre tudo. Ele me contava sobre a empresa, sobre Fabiana, que segundo ele estava fazendo terapia para trabalhar suas questões, sobre planos futuros. Pai, posso levar os meninos da oficina para visitar minha empresa? Mostrar a área de tecnologia, talvez abrir portas para eles? Pode, respondi surpreso com a iniciativa. Júlia vinha me visitar todos os sábados. Sempre trazia as crianças, Lucas de 8 e Marina de 6. Eles corriam pelo quintal, brincavam na oficina, sob supervisão, chamavam vovô com alegria genuína. Pai, os meninos perguntam quando podem dormir aqui. O senhor se incomodaria? Incomodar? Júlia, eu adoraria. E então aconteceu. Na primeira sexta-feira de maio, Lucas e Marina dormiram na minha casa. Montei um acampamento improvisado na sala com lençóis e almofadas. Fizemos pipoca. Contei histórias da época em que a mãe deles era criança. A mamãe era levada, vovô? Marina perguntou com olhos brilhantes. Levada? Sua mãe era um furacão. Uma vez, com 7 anos, ela decidiu ajudar na marcenaria. Sabe o que fez? Pintou todas as minhas ferramentas de rosa. Lucas gargalhou. E a vovó Teresa ficou brava? Ficou, mas depois riu, porque sua avó sabia que sua mãe fazia tudo com amor, mesmo quando dava errado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei na varanda olhando para o ipê que plantamos. Já tinha brotado folhas novas. Teresa, sussurrei para as estrelas, eles estão de volta. Nossos netos estão aqui. Você está vendo? Felipe foi o mais surpreendente. Ele apareceu numa terça-feira, sem avisar. Pai, posso conversar com o senhor? Claro, entra. Sentamos na sala. Ele estava nervoso. Pedi demissão. Como? Do banco. Pedi demissão. Percebi que estava infeliz há anos. Ganhando bem, mas morrendo por dentro. Ele olhou para mim. Quero fazer algo que importa. Algo que quando eu morrer as pessoas lembrem. Como lembram do senhor. Fiquei sem palavras. E, bem, estava pensando. O senhor aceitaria um aprendiz na oficina? Um aprendiz? Eu. Quero aprender marcenaria de verdade. Quero trabalhar com as mãos. Quero criar coisas. Ele respirou fundo. Quero ser como o senhor. Senti os olhos marejarem. Felipe, sei que não vai ser fácil. Sei que vou começar do zero. Mas, pai, pela primeira vez na vida, quero fazer algo que tenha significado. Que o senhor pode me ensinar. Você tem certeza? Marcenaria não dá o dinheiro que você ganhava no banco. Eu sei, mas dá algo que o banco nunca deu. Propósito. Estendi a mão. Bem-vindo à marcenaria, filho. Ele apertou minha mão, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. A partir daquela semana, Felipe passou a vir todos os dias. Chegava às 8 da manhã, ficava até às 5 da tarde. Trabalhava duro, suava, sujava as mãos de cola e serragem. E nunca reclamou. Suas mãos vão ficar calejadas, avisei. E fiquem. Vai ser a lembrança de que finalmente estou construindo algo de valor. Os jovens da oficina do abrigo estranharam no começo. Esse é seu filho?
João perguntou surpreso. É sim, mas ele é rico. Era. Agora é aprendiz de marceneiro. João olhou para Felipe com respeito renovado. Legal. Qualquer um pode aprender então. Qualquer um que queira, Felipe respondeu sorrindo. Em junho, aconteceu algo que selou a transformação. Fabiana pediu para conversar comigo. Ricardo a trouxe num domingo à tarde. Ela estava diferente, sem a maquiagem pesada, sem as roupas de grife. Simples, humilde. Senhor Antônio, ela começou, com a voz tremendo. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas preciso me desculpar. Ricardo ficou ao lado dela, segurando sua mão. Eu fui a pessoa que mais pressionou para deixá-lo naquele abrigo. Fui manipuladora, fria, egoísta. Convenci Ricardo de que o senhor era um peso, quando na verdade eu é que era o peso. Um peso de orgulho e vaidade. Ela olhou diretamente nos meus olhos. Passei os últimos meses em terapia, trabalhando minhas questões, e percebi que meu problema não era com o senhor. Era comigo mesma. Eu tinha vergonha das minhas próprias origens humildes e projetava isso em todo mundo. Lágrimas escorreram. Meu pai era pedreiro, e eu sempre tive vergonha disso. Então, quando via o senhor, via meu pai, e rejeitava. Fabiana, comecei. Por favor, deixa eu terminar. Liguei para meu pai pela primeira vez em 5 anos. Pedi desculpas. E sabe o que ele disse? Disse que me perdoava, mas que eu precisava aprender que dignidade não vem de dinheiro, vem de caráter. Ela soluçou. Assim como o senhor tem, um caráter que eu tentei destruir. Ricardo a puxou para perto. Ela está mudando de verdade, pai. Está trabalhando em si mesma, assim como eu estou. Levantei e fui até Fabiana. Eu te perdoo. Ela levantou o rosto surpresa. Me perdoa? Perdoo. Não porque você merece, mas porque eu escolho não carregar raiva no coração. E porque vejo esforço real de mudança. Ela me abraçou, chorando. Obrigada. Obrigada, senhor Antônio. Quando eles saíram, sentei na oficina do quintal. A transformação era real. Não instantânea, não perfeita, mas real. Ricardo estava mais presente, mais humilde, mais genuíno. Júlia estava mais corajosa, mais dedicada, mais amorosa. Felipe estava mais propositado, mais trabalhador, mais conectado. E eu estava aprendendo a perdoar de verdade. Não um perdão de palavras, mas um perdão de coração. No final de junho, organizamos um churrasco na minha casa. Convidei Dona Irene, Padre Augusto, os 10 jovens da oficina, Ricardo com Fabiana, Júlia com Marcelo e as crianças. Felipe. O quintal estava cheio. Barulho bom. Risadas. Músicas. Crianças correndo. Olhei em volta e vi. Uma família. Não apenas de sangue, mas de escolha. De propósito. De amor. Ricardo estava conversando com os jovens da oficina, oferecendo estágios na empresa. Júlia ajudava a Dona Irene a servir comida, rindo com ela como velhas amigas. Felipe ensinava João a fazer um peão de madeira com paciência infinita. E as crianças, meus netos, me chamavam pedindo que contasse mais histórias. Padre Augusto se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Antônio, olhe o que Deus fez. Do abandono, ele trouxe restauração. Da dor, ele trouxe cura. Da perda, ele trouxe ganho. É verdade, padre, é verdade. E o ipê? Ele apontou para a arvorezinha que já estava com quase 1 metro de altura. Está crescendo forte, assim como minha família. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei sozinho na varanda. Olhei para o céu estrelado de Curitiba. Teresa, meu amor, conseguimos. Nossa família está se curando. Os meninos estão voltando a ser quem deveriam ser. E eu estou em paz. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra molhada da chuva que começava. E então, pela primeira vez desde que ela partiu, sorri pensando nela. Não um sorriso de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter tido 41 anos com ela. Gratidão por ela ter me ensinado a amar. Gratidão por ela estar lá em cima, vendo tudo, orgulhosa. Os meses seguintes foram de consolidação. Ricardo criou um programa de estágios na empresa para jovens do abrigo. 3 deles já estavam trabalhando lá, ganhando experiência em tecnologia. Júlia montou um projeto de leitura no abrigo, indo toda semana ler para as crianças e ensinar letramento. Felipe se tornou meu parceiro oficial na marcenaria.
Criamos uma pequena loja online vendendo brinquedos de madeira artesanais. O lucro era dividido, metade para nós, metade doado para o abrigo. E eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Com 65 anos, tinha descoberto que a vida podia recomeçar, que família podia ser reconstruída, que perdão era possível e que Deus de fato nunca abandona quem tem coração digno. O IP, no quintal, crescia forte, assim como minha nova vida. Dezembro voltou a Curitiba, um ano inteiro desde aquela véspera de Natal terrível em que fui abandonado no abrigo. Um ano desde que ganhei na loteria no dia de Natal. Um ano desde que minha vida mudou completamente. Acordei no dia do meu aniversário, 15 de dezembro, com o sol entrando pela janela do quarto. Aos 66 anos, me sentia mais vivo do que aos 60. Levantei, fui até a janela e olhei para o quintal. O ipê amarelo tinha crescido quase 2 metros. Forte, com galhos se espalhando, raízes se aprofundando. Ainda não tinha dado flores. Ainda era jovem demais. Mas estava saudável, crescendo firme, assim como minha família reconstruída. Desci e fui até a cozinha. Na mesa havia um bilhete. Pai, não entre na oficina ainda. Surpresa à tarde. Te amamos. Ricardo, Júlia e Felipe. Sorri. Meus filhos estavam planejando algo. Tomei café tranquilo, li a Bíblia, um hábito que tinha retomado nos últimos meses, e rezei. Senhor, obrigado. Obrigado por este ano. Pelos desafios, pelas bênçãos, pelas lições. Obrigado por não me abandonar quando eu me senti mais sozinho. Obrigado por transformar minha dor em propósito. Às 14h, a campainha tocou. Abri a porta e quase cai para trás. Não eram só meus 3 filhos. Eram pelo menos 50 pessoas. Ricardo, Fabiana, Júlia, Marcelo, Felipe, os netos Lucas e Marina, Dona Irene, Padre Augusto, os 10 jovens da oficina, seu José do abrigo, funcionários da empresa de Ricardo, colegas professores de Júlia, vizinhos, gente que eu nem conhecia direito, mas que tinha sido tocada de alguma forma pelo meu trabalho. Surpresa! Todos gritaram juntos. Fiquei paralisado, sem saber o que dizer. Pai! Ricardo veio à frente, sorrindo com um sorriso que eu não via há anos. Convida todo mundo para entrar. Hoje é dia de festa. Abri a porta completamente. As pessoas entraram, enchendo a casa de barulho, risadas, vida. No quintal, tinha uma estrutura montada. Mesas, cadeiras, um churrasco imenso sendo preparado, decorações com balões e faixas. Uma faixa grande dizia: 66 anos de Antônio Carlos, o homem que nos ensinou o que é dignidade. Senti os olhos encherem de lágrimas. Gostou, vovô? Marina puxou minha mão, pulando animada. Gostei muito, minha filha. Muito. A tarde foi mágica. Comemos, bebemos, conversamos. As crianças brincaram. Os adultos riram. Histórias foram contadas. Padre Augusto fez uma oração de agradecimento antes do almoço. Senhor, obrigado por Antônio Carlos, um homem que poderia ter escolhido a amargura, mas escolheu o amor. Que poderia ter escolhido a vingança, mas escolheu o perdão. Que poderia ter escolhido a solidão, mas escolheu abrir seu coração. Abençoe este homem, Senhor, pois ele é um reflexo da tua bondade. Amém. Todos responderam em coro. Depois do almoço, Ricardo pediu atenção. Pai, em nome dos 3 aqui, eu, Júlia e Felipe, queríamos dizer algo. Eles se posicionaram à minha frente. Ricardo falou primeiro. Há 1 ano cometemos o maior erro das nossas vidas. Abandonamos o Senhor quando mais precisava de nós. E o Senhor teria todo o direito de nunca mais falar conosco. Sua voz tremeu. Mas o Senhor escolheu nos dar uma segunda chance, e nós não desperdiçamos. Júlia continuou. Pai, este ano aprendi mais sobre amor, perdão e família do que em toda a minha vida. Aprendi que família não é perfeita, mas escolhe crescer juntos. Obrigada por nos ensinar isso. Felipe foi o último. Pai, o Senhor transformou minha vida. Me ensinou uma profissão, mas mais que isso, me ensinou a ter propósito. Hoje, quando olho no espelho, vejo um homem melhor. E é graças ao Senhor. Os 3 se aproximaram e Ricardo entregou uma caixa embrulhada. Isso é para o Senhor. Não é caro. Não é extravagante. Mas é feito com amor. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia um álbum de fotos.
fotos do último ano, fotos na oficina, ensinando os jovens, fotos com Dona Irene e Padre Augusto, fotos com os netos, fotos da reforma do abrigo, fotos do IP crescendo a cada mês. E na última página, uma foto que me fez chorar. Era eu, Teresa e os 3 filhos ainda crianças. Uma foto antiga de mais de 30 anos atrás. Abaixo dela, uma foto recente. Eu, Ricardo, Júlia e Felipe, tirada há uma semana na oficina. E entre as 2 fotos, uma frase escrita à mão. Família é onde a dor se transforma em amor. Obrigado por não desistir de nós. Te amamos, pai. Não consegui segurar as lágrimas. Abracei os 3 ali mesmo, no meio de todo mundo. Eu também amo vocês. Sempre amei. Sempre vou amar. Dona Irene se aproximou, enxugando os próprios olhos. Seu Antônio, posso falar algo? Claro, Dona Irene. Ela se virou para todos os presentes. Conheci este homem há exatamente 1 ano, na véspera de Natal. Ele chegou ao abrigo abandonado, quebrado, sem esperança. E eu vi ele se reerguer de um jeito que só quem tem Deus no coração consegue. Ela sorriu para mim. Hoje este homem não é só um marceneiro. É um professor, um mentor, um amigo, um pai, um avô. É um exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Todos aplaudiram. Seu José, o senhor que conheci no abrigo, também pediu para falar. Seu Antônio me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Me mostrou que mesmo quando a gente é deixado para trás, ainda tem valor. Hoje, eu saí do abrigo. Consegui um trabalho numa marcenaria pequena, graças ao que ele me ensinou. E voltei a falar com minha filha. Ele estava chorando. Este homem salvou minha vida. Não sabia o que dizer. Apenas agradeci, emocionado. À tarde, enquanto todos conversavam, me sentei debaixo do IP. João, o menino de agora 11 anos, sentou ao meu lado. Seu Antônio, quando eu crescer, quero ser igual ao Senhor. Igual a mim? Quero ajudar as pessoas. Quero ensinar. Quero fazer o bem. Passei a mão na cabeça dele. Então você já está no caminho certo, João, porque fazer o bem não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Quando o sol começou a se pôr, todos se reuniram em volta de um bolo enorme que Júlia tinha feito. 66 velinhas acesas. Faz um pedido, pai, Júlia gritou. Fechei os olhos. Deus, obrigado. Obrigado por este ano. Obrigado pela transformação. Obrigado pela família restaurada. Obrigado por mostrar que dor pode se tornar propósito. E obrigado por Teresa, que está aí em cima vendo tudo isso e sorrindo. Meu único pedido, que eu continue sendo instrumento da tua vontade. Que as minhas mãos continuem construindo, não só móveis, mas vidas. Abri os olhos e soprei as velas. Todos aplaudiram e cantaram parabéns. Quando a festa terminou e todos foram embora, fiquei sozinho no quintal com Ricardo, Júlia e Felipe. Pai, Ricardo disse, tem mais uma coisa. O quê? Os 3 se entreolharam e sorriram. Vamos plantar outro IP, um para cada um de nós, para que quando o Senhor olhar para este quintal, lembre que somos 4 e que estamos juntos. Plantamos 3 novos IPs ao lado do primeiro. 4 IPs no quintal. Daqui a alguns anos, disse Felipe batendo a terra, esse quintal vai estar cheio de flores amarelas. Assim como nossa família vai estar cheia de amor, completou Júlia. Quando eles foram embora, já era noite. Sentei na varanda, olhando para os 4 IPs plantados. Peguei a foto de Teresa, que sempre carregava no bolso. Viu, meu amor? Eles voltaram. Nossa família voltou. E está melhor do que nunca. Uma estrela cadente cruzou o céu. Sorri. Foi você, né? Pedindo lá de cima. Obrigado, Teresa, por tudo. Entrei em casa, deitei na cama e pela primeira vez em 1 ano, dormi completamente em paz. Sem mágoa, sem dor, sem solidão. Apenas gratidão.